Olá, boa tarde, meus amigos do canal Dr. Aor e também dos programas Pérolas dos anos 70 e Pérolas dos anos 80. Sou eu aqui, o Zé Aor, e estou de volta para comemorar hoje um disco, um marco de 35 anos do seu lançamento, o álbum do Foreigner, Unusual Hit, de 1991, álbum que a gente hoje vamos dar uma destrinchada para falar muitas curiosidades desse disco que eu considero um disco acima da média. Pois bem, esse álbum, Unusual Hit, é o álbum que marca a saída do vocalista Lou Gramm, que ele resolveu partir para a sua carreira solo. Ele já não estava tendo uma boa aceitação junto com o Mick Jones e resolveu seguir carreira solo, que por sinal é uma carreira solo muito boa. Do outro lado, Mick Jones começou a procurar um novo vocalista para o posto do Lou Gramm, que é um posto de muita responsabilidade, principalmente por causa da história que o Foreigner já tinha no ano de 1990, porque já tinha lançado discos extremamente competentes, grandes baladas de repercussão pública e também mundial. Mick Jones acabou chamando um bom vocalista, Johnny Edwards. O Johnny Edwards, para quem não sabe, ele foi aquele cara que também teve a tarefa dificílima de substituir o Mark Free, que depois virou Marcy Free, no King Cobra, e gravou esse registro aqui, que é o King Cobra 3. Disco que eu acho razoável, apesar de um excelente vocal, mas uma banda, depois de ter lançado o Tree of Lifetime do King Cobra, e entrar num disco desse, com certeza ia ser uma tarefa dificílima. Além de ter encontrado já um vocalista para o Unusual Hit, Mick Jones resolveu mudar um pouco o estilo do Foreigner, que estava muito soft. Quis deixar o Foreigner um pouquinho mais de rock, um pouquinho mais pesado. Jones chamou seu amigo e produtor, também músico, guitarrista e também vocalista, líder do Charlie, o grande Terry Thomas. Aí a parceria entre Terry Thomas e Mick Jones, inclusive assinando todas as composições, criou um registro do Foreigner acima da média. Unusual Hit de 1991. Aqui estamos com a versão em CD, como um disco que para mim está entre os preferidos também. É uma pena que o Foreigner não toca músicas desse disco em seus shows ao vivo, como também não toca coisas do Inside Information. Apenas toca Say Will, mas é um disco muito bom também. Fica a dica aí. Disco que foi injustiçado também por causa que em 1991 o grunge estava pegando fogo e foi um disco que não teve a sua atenção devida. O que eu recomendo, pessoal, Unusual Hit. Outra curiosidade, Terry Thomas é o cara que foi responsável para transformar bandas completamente da água para o vinho. Não sei se vocês lembram que o mesmo Terry Thomas foi aquele cara que criou aquela transformação enorme no Bad Company depois da saída do Paul Rodgers no disco Fame and Fortune. Ele mesmo mudou completamente o som e tem a produção também do Mick Jones.
Aqui que eles fizeram? Transformou o Bad Company em Foreigner, porque o som mudou completamente e marcava a estreia do vocalista Brian Howe, que por sinal é um cara sensacional. A mudança no Bad Company foi tão enorme que isso resultou discos de enorme sucesso, músicas escritas pelo Terry Thomas, criaram mais grandes sucessos do Bad Company, como o Dangerous Age, o clássico Holy Water, o absurdo Here Comes Trouble, e mais um disco ao vivo. Vocês viram o que um produtor ele pode fazer com a banda, não desmerecendo o estilo do Bad Company, porque o Bad Company com Paul Rodgers também é excepcional. Apenas deram uma roupagem na banda, a banda ficou mais comercial, uma mescla de comercial e hard, e ficou absurda. Mais dicas para vocês, pessoal. Terry Thomas, ele também foi responsável por escrever praticamente todas as músicas do álbum solo de Brian Howe, o primeiro álbum solo dele, que chama Toast, e também ele saiu com outro nome, que chama Tangled and Blue, disco que dispensa apresentações, que inclusive tem participação do Mick Jones, do Foreigner. Mais uma dica do canal para vocês. Para a gente fechar, um disco que é uma injustiça dos anos 80, que eu gosto muito, que é realmente um disco muito bom de soft de Aor, que é o Charlie Charlie, de 1983, se eu não me engano, né? Produzido pelo Terry Thomas, com Steve Gadd na batera, aquele batera de jazz, né? E talvez por causa de trabalhos assim que o Mickey Thomas procurou o Terry Thomas. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa dica de hoje sobre o Foreigner, o Inusual Hit, sobre também esse álbum aqui do Bad Company e esse disco aqui do Charlie, tá? Mais coisas gostosas aí para vocês pesquisarem e ouvirem, né? Aquela música gostosa, aquela música boa, aquela música elegante, onde você só encontra aqui, meus amigos. Não esquece de seguir o nosso canal, né? Mais dicas em breve. Para quem gostou do programa do Survival, do Eye of the Tiger, estamos preparando o programa do Burning Heart e também um programa sobre Michael McDonald. Ficamos aqui, um grande beijo para vocês e logo estaremos de volta. Valeu!